Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves, este é o canal Na Luz do Espiritismo e estamos aqui no Evangelho no Lar, que sai todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília. Seja bem-vindo, bem-vinda e vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Hoje é dia 26 de junho do ano de 2022 e daqui a 4 dias, dia 30 de junho, completa-se 20 anos do desencarne do nosso amado Chico Xavier, uma data muito representativa para todos nós espíritas, deste grande amigo que esteve aqui entre nós, trabalhou muito bem a mediunidade, materializou diversos livros. Chico é um grande benfeitor para cada um de nós e um grande exemplo também. Vamos pedindo a Jesus, o nosso mestre amigo, a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar, pedindo as bênçãos dele e o direcionamento também neste momento. Juntos, meus irmãos, minhas irmãs, com um pensamento elevado em Deus, em Jesus, em Maria, vamos trazer a figura também do nosso amado Chico no Evangelho de hoje, enviando as nossas vibrações para ele, desde este momento da nossa prece inicial. Em forma de agradecimento, formamos um plasma vibratório e enviamos para este irmão que nos ajuda e nos ajudou tanto. Deus, neste momento, nós pedimos que esteja conosco para realizarmos este Evangelho no Lar, pedindo a intuição direta e indireta, o direcionamento, as vibrações que possam ser enviadas para os nossos irmãos que ouvirão ao vivo ou gravado este Evangelho. Deus, o Senhor é conhecedor de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que ouvirão este Evangelho. Eu peço, acalme elas nas suas angústias, nas suas dores, nos seus pensamentos desordenados e que eles possam receber um pouco dessas luzes, dessas energias, dessas vibrações. Agradeço por essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Nos ajude curtindo, compartilhando e deixando seu comentário aqui no Evangelho para que o YouTube entregue para mais pessoas este Evangelho no Lar. Indique também para um amigo que gosta, que precisa de realizar o Evangelho no Lar. A gente é muito grato aí para cada um de vocês. Vamos iniciar com uma mensagem de Emmanuel, pelas mãos aí do Chico, relembrando aí 2 décadas já sem o nosso querido amigo, fisicamente entre nós, mas espiritualmente nos ajudando, sem dúvida alguma. A mensagem é do livro Segue-me e vai dizer somente assim. Traz uma informação de João no capítulo 15, nos versos 18, que vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Jesus falando. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, Ele é adorado. Na noite tempestuosa, Ele é esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecidos e olvidados pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade, infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor ao nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de colaboração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis, mas, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é sem dúvida, indispensável.
Todavia, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias, contudo, representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em suas afirmações, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Mensagem muito importante para nós do livro Segue-me, dizendo sobre o amor de Deus por nós, a confiança de Deus, a expectativa também. Claro que são sentimentos humanos e ainda nós precisamos destes sentimentos humanos para nomificar ou dar nome às sensações que temos diante de Deus. E uma existência é muito pouca para nós nos aproximarmos de Deus. É por isso que Ele nos deu a vida eterna. Somos eternos. E este foi um dos grandes ensinamentos do nosso Mestre amigo Jesus, que repercutiu na época, a vida eterna, no qual ele foi muito mal interpretado na época, que se acreditava muito rasamente numa vida depois da morte. Havia muito misticismos, muitas crendices, muitas adorações em diversos deuses. E Jesus trouxe a grande concepção também de um Deus único, de um Pai que zela por nós. Defendeu, essa tese cada dia mais. Imagine na época a concepção, a fantasia do maravilhoso, do sobrenatural que Kardec coloca no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Devemos abandonar essa ideia do maravilhoso, do espectador que fica olhando como se fosse algo de grandioso, um show. A espiritualidade, o espiritismo, tudo isso não pode ser visto como algo festivo ou como show gratuito. E quantos de nós também, muitas das vezes, buscamos esses locais, ou centros espíritas, ou centros de umbanda, buscando o fantástico, o fenômeno, sendo que o fenômeno já está em nós mesmos. É a ligação direta com Deus. Queremos a materialidade de um espiritismo, sendo que o próprio nome diz, o espiritismo é algo espiritual. A matéria é a execução que nós damos sobre a concepção da nossa fé, como nos diz aqui na mensagem Emmanuel falando. Deus até te dá energia, ou dá energia para um galho fortificar, mas depende de nós, que muitas das vezes temos que regar, temos que adubar, temos que plantar no local certo. E buscamos sempre que o outro faça isso, mas Deus buscou de nós a execução dos serviços. Foi nesse sentido que muitos missionários não fugiram da luta, porque eles não davam para os outros fazer, eles mesmos faziam.
Pensa, meus irmãos, se a missão de Chico ele ficasse só ordenando as outras pessoas. Ele mesmo foi lá e executou. Chico ficava até as 4 da manhã psicografando, chegava antes no centro e psicografava, dormia noites muito mal dormidas, na sua maioria dos dias, teve que viajar muito. Para psicografar os livros, ele precisou se abdicar de diversas coisas na vida. Inclusive, Emmanuel dizia para ele, nesta encarnação, Chico, o casamento não está na sua programação reencarnatória, porque você combinou dedicação exclusiva aos preceitos cristãos. Claro, meus irmãos, que cada médium tem a sua missão. Mas Chico ficava olhando ali os espectadores que iam até ele, em busca do maravilhoso, do espetáculo, do aplauso, de aqui há um espírito, aqui há outro. E ele via poucas mudanças morais. Poucas pessoas que realmente se interessavam na mudança íntima e na transformação, na maturidade dos seus sistemas psicológicos e espirituais. Eram poucos. Assim como acontece hoje. Queremos buscar algo que não sabemos o que é, queremos ter prova constantemente de coisas que suponhamos ou que queremos achar. Estamos dizendo aqui, são constantes avisos que têm vindo neste Evangelho, através da intuição dos nossos benfeitores, para fugirmos disso, pois estamos num tempo em que isso é promulgado o tempo todo. E o bom senso que Kardec sempre nos convida para nós espíritas tem ficado para trás. Kardec já dizia, e se fala muito no movimento espírita, era o bom senso encarnado. Chico também teve muito bom senso, entre outros médiuns. Nós podemos dizer aqui tantos médiuns que tiveram bom senso, que avaliaram, e hoje isso tem se perdido em alguns pontos do movimento espírita e dos movimentos espiritualistas. O bom senso tem se perdido. Temos que raciocinar, meus irmãos e minhas irmãs. Todas as informações que nos chegam têm que passar pelo crivo da razão. É por isso que é muito importante que nós tenhamos os estudos das obras sempre conosco, para buscarmos fontes confiáveis e analisarmos, nos instruirmos cada dia mais, para não cairmos em ou no maravilhoso e no sobrenatural. Vamos à mensagem evangélica do dia. Saiu para nós o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do tesouro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com soco e lhe deram bofetadas.
dizendo: Cristo profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciências do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido o dom de predizer, o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas é o item 5. Vão levantar-se falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode sem dúvida derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a ser inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por eles enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, do maravilhoso, do miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é uma outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que os círculos dos fatos sobrenaturais se retraem à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmo o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Está aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhe aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar, o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno possa possuir. Tão bem quanto mais digno, o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Bom, tema importante, fiz questão de ler tudo aqui, pessoal. Releiam este capítulo é muito importante. E os espíritos dão uma aula aqui de como reconhecer um falso profeta. Primeiro que ele vai dizer que o falso profeta ou falso missionário, ele vai aproveitar da ignorância de pessoas. É por isso que nós temos que nos instruir cada dia mais. Nós sempre indicamos aqui, estude o espiritismo e a base, mas também estude outras coisas. Leia sobre filosofia, leia sobre psicologia, assista vídeos informativos, tenha o conhecimento, tenha o bom senso. Kardec sempre nos convidou isso, a estudarmos, a saber o que a ciência tem pesquisado, a nos informarmos mais. Não precisamos especificamente termos um curso superior, ou mestrado ou doutorado, mas nós podemos ter curiosidade de ler bons livros, ler artigos, conhecer. O que os espíritos estão falando aqui? Muitos desses falsos profetas utilizaram de coisas que são explicáveis à luz da ciência hoje em dia e enganaram multidões, comunidades inteiras. Porque muitas coisas são explicadas hoje pela ciência e que as pessoas deixaram se enganar.
Também, obviamente, sempre houve pessoas que aproveitaram de espectadores que queriam saber do maravilhoso e do sobrenatural, como Kardec também fala ali no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, do não conhecido, do místico, do mistério. Temos ainda em nós essa questão. Basta ver, né, as fascinações porque temos de vídeos dessa forma. Fulano foi lá conhecer o cemitério à noite, apareceu tal espírito. O outro foi lá numa casa abandonada. Temos ainda em nós o nosso inconsciente, mesmo os que estudam espiritualidade. Desconfia, pessoal, dessas pessoas, desses falsos profetas, que a todo momento está trazendo revelações bombásticas, a todo momento está trazendo uma nova notícia. Kardec vai nos dizer, para avaliarmos uma informação, ela tem que ser vinda por diversos médiuns. Tem que haver um bom senso. É claro que cada médium, ele vai codificar, ele vai interpretar à luz do seu psiquismo, da sua cultura, das suas palavras. Mas uma coisa que tem lógica no plano espiritual, ela vai sendo dita por diversos médiuns. Hoje é muito difícil, porque a internet está aí, cada um fala o que quer. Um médium ouve, aquilo pode ficar no psiquismo, passar e ele achar que é mediúnico. Mas nós temos que ter bom senso. Quando algo te soar estranho, analise, critique, ouça com mais atenção, ouça com seus ouvidos espirituais. Se ainda continuou na dúvida, faça uma prece. Peça ao seu mentor para te esclarecer. Você tem espíritos ao seu lado que pode te esclarecer. Analise, estude. Hoje nós estamos numa era que nós temos informação, conteúdos riquíssimos, a acesso de toda a população. Temos documentários, temos vídeos aqui no YouTube que nos explica sobre isso. Quantos irmãos nossos equivocados que tiveram em si, até mesmo no início, a vontade de ajudar alguém, mas que se perdeu no caminho. São assim que nascem as seitas, são assim que nascem aquelas comunidades que as pessoas seguem um líder ou uma voz e apenas a voz dessa pessoa é a realidade, é a verdade. Ninguém combate, ninguém critica. Tanto que esses movimentos têm que olhar com tal atenção. Locais em que tudo que uma pessoa fala é ouvido, ou é o sim ou é o não. Pessoal, nós já dissemos tanto aqui, em movimentos religiosos tem que haver a democracia. Tanto que já tem hoje em dia centros espíritas que não se tem mais o presidente ou o vice-presidente da casa espírita, não. É um núcleo de pessoas que respondem, um conselho de pessoas que respondem pela direção de uma casa espírita. São 5, 6 pessoas que dividem ali a função, além da diretoria, que tudo tem que ser votado, tudo tem que ser muito bem esclarecido, pontuado, não tirado assim ao acaso, ao vento. Um médium, para trazer uma informação, tem que ser muito bem avaliado. Calma aí, você está falando isso, mas vamos pedir mais uma confirmação. Hoje em dia ouve-se tudo muito rápido, já materializa-se isso muito rápido, já fala isso muito rápido. Tá certo que as coisas estão mais rápidas sim, mas vamos passar por um filtro, pelo um bom senso. Se os outros não têm, isso é problema deles, mas nós já somos conhecedores de algo mais aprofundado. Precisamos nos aprofundar cada dia mais nesses conhecimentos. Leia esse capítulo, pessoal, muito importante. Todos os espíritos mais evoluídos falavam sobre isso. Que haveria falsos cristos e falsos profetas, o próprio Mestre Jesus falou isso. Que muitos usariam do seu nome ou de outros nomes para enganar populações, para usurpar, para roubar, infelizmente. Também muitos com obsessões cruéis, com crimes cruéis, tirando a liberdade, escravizando. Quantas pessoas passaram por isso?
Seguindo o nosso evangelho aqui, meus irmãos e minhas irmãs, agradecendo o carinho de vocês. Nós temos lido aí cada dia comentários nos chats, os comentários também nos vídeos. Eu não consigo às vezes responder a todo mundo, mas nós estamos vibrando, anotando o nome de vocês para colocar aqui nas nossas preces, tá bom? Relembrando aí do nosso caro amigo Chico Xavier, nós vamos trazer duas mensagens dele, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, para vocês já irem entrando nas vibrações finais, na meditação, na contemplação, para que vocês possam também receber o passe. Depois dessa reflexão mais forte hoje sobre os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos missionários, que em muitos casos estão aqui perto ou distante de nós, mas nos influenciando. Vamos trazer a mensagem, o culto do Evangelho no lar. Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua tresloucada dilacera a calúnia, brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, com rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso que entende, respeita e espera. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar, todos disputam contente a glória do verbo dar. A bênção do culto aberto, na divina diretriz, conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Quem traz consigo alegria, combate a treva e o mal. Encontra a porta sublime do reino celestial. Casimiro Cunha, falando aí sobre o Evangelho no lar. Nós vamos ler também Em Visita à Fazenda do Pai. É um caso muito bonito, muito interessante que o Ramiro traz para a gente do Chico. Hoje a nossa meditação final já vai ter aí as presenças espirituais das energias do nosso amigo Chico Xavier. Em Visita à Fazenda do Pai. Pode ouvir o caso de olhos fechados, mentalizando aí o mestre amigo Jesus ao Chico. Em 1946, Chico adoeceu gravemente. Gastou demais o seu corpo. Achava-se esgotado, fraco e febril. Os médicos consultados dão o diagnóstico de tuberculose. E em certa manhã ensolarada, vendo-o sentado muito triste à porta de casa, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e lhe diz: Chico, procure reagir, senão você falirá. Sua enfermidade é tanta do corpo como do espírito, mas não desanime, vai ficar bom se Deus quiser. E depois de lhe dar uma bela aula sobre os males do desânimo, da tristeza e das mágoas recolhidas, ampliadas pelo nosso pessimismo, diz-lhe: logo ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar o seu espírito a um lugar muito bonito e onde você vai ser medicado. De fato, ao dormir, Chico lembra-se do convite de Emmanuel e depois de orar, dorme, esperando o passeio. Em espírito, ele se vê perto de Emmanuel e com ele caminha por um local verde, esmeraldo, florido, como jamais vira na terra. Ao fim, sentado num banco, envolto de uma luz alaranjada, está um menino delicado, belo. Emmanuel apresenta-o a Chico. E sob a surpresa do médium, o menino, com muita felicidade,
como quem pega outra criança, segura o Chico e põe ele no colo. Passa as mãos pequenas e luminosas sobre o corpo do Chico. Afaga-o amorosamente, estreitando-o ao peito e diz-lhe sorrindo: pronto, você já está medicado. Chico despede-se dele e já quase a chegar em casa e entrar novamente, enclausurar-se ao corpo físico, Emmanuel abraça e fala: Chico, você recebeu hoje um remédio de que necessitava. Foi uma transfusão de fluidos. Vai acordar amanhã melhorado, sem cansaço, sem febre e mais forte. Graças a Deus. No dia seguinte, Chico acorda diferente. Ressoava-lhe aos ouvidos o que ouvira. O coração agradecido ao Senhor guardava a grande graça. E sentia que tudo desaparecera. Cansaço, tristeza, mágoa, medo, febre, tudo. Sim, tudo, porque o bem traduzia o que ganhara. Agora teria de dar também tudo o que está dando, a bem da grande causa, a todos que irmana e iguala na fazenda do Pai. Entrando mais uma vez, meus irmãos, acalmando a nossa respiração, trazendo os pensamentos mais elevados, sentando confortavelmente, agradecendo a Jesus. Sinta-se mais tranquilo, tranquila. Estamos também hoje na fazenda do Pai, do nosso Pai que é Deus. Esse local bonito, florido, recebendo os bons fluidos. Assim como Chico, naquele momento, recebeu a doação dos fluidos, nós também, neste momento, vamos receber os bons fluidos. Se ligue ao seu mentor, à sua mentora. Se você quiser, pode trazer Chico ao pensamento. A equipe desse irmão amigo também para nos ajudar. Pensa na sua dificuldade física, psicológica. Peça a Jesus. Sinta o seu corpo mais limpo, mais revigorado. Se você está com alguma doença neste momento, gripe, febre, dor de cabeça, fixa mais o pensamento neste ponto e peça aos mentores. Estamos sentados na fazenda do Pai, como Chico Xavier naquele dia. Várias crianças iluminadas, sorridentes, estão a nos ajudar hoje, a trazer para nós um pouco do alimento espiritual que tanto nos melhora. Essas pequenas gotas de luz que elas trazem nas mãos entram pelos nossos poros, pelos nossos nariz, pela boca, chega até o nosso estômago, até o nosso pulmão e é compartilhado em todos os órgãos, na nossa corrente sanguínea, iluminando todo o nosso corpo físico. Você está muito mais iluminado, você está muito mais concentrado, mais próximo de Deus neste momento, mais próximo das energias salutares. Eleve cada vez mais o seu pensamento. Se você não consegue concentrar, não tem problema, fixa um ponto. Levante as suas mãos para cima e imagine-se apenas recebendo o passe. Os espíritos amigos irão te ajudar neste momento. Elevando mais uma vez os nossos pensamentos, vamos distribuir um pouco dessa energia entre os nossos familiares, amigos. Mentalize pessoas que você sabe que neste momento precisa do passe
de alguma maneira pessoas que estão doentes ou que estão em situação de conflito, de ansiedade, pessoas que estão internadas ou recém-desencarnadas, que possam estar em situação de necessidade. Peça a Jesus, peça a Chico por elas. Nós vamos agradecer. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam enviando as boas energias e recebendo também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, nosso Pai bendito, neste momento estamos aqui, recebendo de Ti os bons fluidos e somos gratos. Estamos também dividindo, doando as boas energias, para que chegue aos nossos amigos, familiares ou aquelas pessoas que nós sabemos que estão necessitadas. Queremos agradecer, Deus, pela oportunidade deste trabalho e queremos pedir por todos que estão aqui neste momento, encarnados ou desencarnados, que eles possam receber esta bênção. Se eles não entenderam o que eu falei nesta noite, eu peço, Senhor, abra um pouco mais a consciência dos nossos irmãos, que eles possam receber essas informações cada dia mais, que é tão importante nos dias atuais, quando estamos caindo em falsos messias, em falsos médiuns, em falsos espíritos do bem. Senhor, eu peço por cada um desses espíritos que estão nessas condições, que eles também podem estar equivocados ou recebendo intuições negativas. Eu peço por eles também. Deus abençoe a nós aqui no Brasil, abençoe a todos os espíritos que também são trabalhadores deste país e pedimos também pelo planeta, mais uma vez. Agradecemos também ao nosso amigo Chico Xavier e enviamos as vibrações de amor, de carinho e de gratidão para ele. Neste momento pedimos autorização para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos voltando calmamente ao nosso corpo físico, mexendo as extremidades do nosso corpo, sentindo o local que nós estamos, a cadeira, o sofá ou a cama, e lentamente vamos abrindo os olhos, bebendo a nossa água fluidificada e agradecendo a Deus. Enquanto você bebe a água, você agradece, respira mais uma vez fundo e agradece aos seus mentores também aí por ter te ajudado. Não se esqueça de nos ajudar, curtindo aí, deixando seu comentário, a cidade ou estado de onde você está. Quem quiser também entrar em contato conosco, nós temos deixado as redes sociais aqui. O meu de psicólogo é @wigonpepsi. Temos também deixado o e-mail na descrição para vocês também poderem entrar em contato conosco. Muito obrigado aí pelo carinho de cada um de vocês que está aqui ao vivo e que depois ouvirá este Evangelho. Fiquem aí que nós vamos mandar já um abraço para vocês. Um abraço aí para os nossos amigos que sempre participam. A Isamar Chamorro está sempre aqui com a gente. A Aline de Oliveira também, um grande abraço. Lourdinha Ribeiro, Poços de Caldas, em Minas Gerais, um grande abraço. Andréa Pequini também, sempre aqui nos ajudando nas vibrações, um abraço para você. Rosa Maria, Deus abençoe também, ela fala que é de Portugal, na cidade do Porto. Obrigado. Cristina Rodrigues de Jesus, um abraço. Tatiana, grande abraço, está sempre aqui com a gente também. A Dani, um abraço, fala que é de Barroso, em Minas Gerais. Obrigado, um grande abraço aí pro pessoal de Barroso. A Beth Gomes também sempre aqui com a gente. Marli Carvalho, de BH, em Minas Gerais, um grande abraço, pessoal de BH também. Ribeirão das Neves, na grande BH também, a Cristina Rodrigues de Jesus.
Consuelo Miranda, um grande abraço. Maria da Conceição, um grande abraço também. Fatinha Viana, abraço, está sempre aqui. Maria das Graças, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Orlanda também está em Juiz de Fora, um grande abraço, minhas amigas aí, que Deus abençoe. De BH, a Elizabeth Bicalho também. A Daiane Oliveira, grande amiga, também está sempre aqui, dos Estados Unidos. Elizabeth Silva, um grande abraço. Lucília Rodrigues, de Pernambuco. Salgueiro, acho que a cidade é Salgueiro, Pernambuco. Wagner Júnior, de São Paulo, na capital, um grande abraço. Amigo também que está sempre aqui. Lara Brito, um grande abraço para você, do Rio de Janeiro também. Maria das Graças Lourenço, um grande abraço. De Aracaju, em Sergipe, a Isabel Santos, Isabel Henrique Santos. Joana Dark de Jesus, Unai, Minas Gerais, um grande abraço. Jacira Cabral, de Viamão, no Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Leonardo Smith, um grande abraço para você e para a família aí. Norma Carvalho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um grande abraço. Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui hoje. Um abraço também para Silvana Mello. De Serra, no Espírito Santo, a Graça Barbosa. Um abraço, pessoal do Espírito Santo. Está sempre aqui também com a gente. Muita gente do Espírito Santo, de Minas, de Recife, em Pernambuco. Maria Fernanda pede orações. Pessoal, eu tenho visto aqui no Evangelho que muitas pessoas têm pedido orações. Nós temos anotado os pedidos de orações, a gente também recebe por e-mail, a gente anota, mas eu quero fazer também, quero deixar aqui uma proposta para vocês. Quando vocês estiverem comentando, que vocês verem esses pedidos de oração, orem por essas pessoas também. Muitos pedidos de oração de pessoas que estão internadas, de pessoas que sofreram acidente, que estão passando por processo de quimioterapia ou processos obsessivos. Então, pegue o nome, nem que seja uma pessoa, envie uma mensagem, manda um abraço para a pessoa e ore por essa pessoa. Isso também é uma caridade, é a caridade moral. Você também pode fazer, até mesmo da sua casa. Pegar o nome de uma pessoa, enviar boas vibrações, orar. Isso é também uma atitude cristã. Obrigado pelo carinho de todos. Até o próximo domingo e fiquem com Deus.